Esse fato me deixa estranhamente triste e confuso. Até hoje é comentado com meus filhos que tive ainda a sorte de levá-los bem pequenos ao saudoso Play Center. Eu havia prometido para minha sobrinha levá-la ao Play Center, algo que eu sempre prometia e cumpria. Íamos em uma excursão que saía daqui da minha cidade de Santos, sempre, mas sempre no dia 8 de setembro, pelo simples fato de que a nossa cidade é feriado e nas demais cidades próximas não é, a não ser em Curitiba, que também é feriado. Então, naquele ano de 2000, eu tinha uma reunião de muita importância na empresa onde eu trabalho, que seria das 7 às 12. Então, pedi que a minha namorada fosse com Patrícia, minha sobrinha, que na época tinha 10 anos. Também prometi que assim que acabasse a reunião, eu iria para o parque, uma vez que eu havia pago as 3 passagens. Tudo certo, levantei por volta das 5 horas da manhã e em casa minha sobrinha estava já acordada conversando com Renata, na época namorada, hoje minha esposa amada. Empolgadas, eu adorava o parque. E quando criança era do mesmo jeito. Na época, Renata tinha 17 e eu 23. Assim, combinamos. Fui para a reunião. Vez por outra, uma mensagem ainda via torpedo. Amor, estamos na estrada. Paramos para ir ao banheiro. Aquelas coisas. E por volta das 11 horas, a reunião acabou. Fui para o banheiro, tomei um banho, tirei o terno, coloquei uma calça de moletom, bastante frio, uma camisa, amarrei o casaco na cintura e saí ali quase em frente ao metrô Jabaquara. Gente, a maioria dos amantes do nosso eterno Play Center sabiam como sair de Santos por conta própria e chegar até o metrô da Barra Funda. Ir a pé até o parque ou simplesmente pegar o ônibus do próprio parque, o ônibus exclusivo. E foi isso, pessoal. Cheguei na estação Barra Funda. Mesmo com 23 anos, meu coração disparou ao ver de longe o Turbo Drop, ou elevador. E fui. Segui, simplesmente não localizei o parque. Dei risada. Perguntei para o rapaz, que falou, vira aqui à direita, só seguir. E fiz. Andei, olhei o celular, 13 horas e 30. O tempo estava lento, parecia estar lento. Aquele sol forte, ardendo, a minha cabeça estava com uma leve dor. Perguntei para uma moça e ela falou, nossa moço, olha, segue essa próxima rua à esquerda. 2 ruas depois, vira à direita. Fiz o que ela falou e retornei a ver o Turbo Drop. Senti um alívio e segui. Mas ao virar na rua, 2 cachorros vira-latas, porém grandes, vieram latindo em minha direção. E corri feito louco. Corri, entrei em uma rua e entrei em outra. E pasmem, parei de frente à estação do Barra Funda, onde eu havia saído já há mais de 1 hora. Já eram quase 14 horas, 2 horas da tarde. Me deu uma angústia. Entrei no metrô, subi a rampa, olhei o elevador. Fiquei ali observando o parque, os brinquedos de longe. Desci, caminhei mais uma vez, andei, então caiu aquela chuva que não estava prevista. Corri para uma banca e me deu um ódio. Peguei o celular e pasmem, já eram 15 horas. Eu não podia acreditar naquilo. Uma distância de no máximo 20 minutos. Eu estava há mais de 2 horas tentando chegar ao parque. Fiquei ali com mais 2 moças bem jovens que me pareceram também estar indo ao parque. Elas falavam sobre os brinquedos funcionarem na chuva ou não. Então a chuva apertou e o céu escureceu. Parecia noite. Então olhei mais uma vez no meu celular. Eram 3:30 da tarde. Senti as moças se aproximarem de mim. A chuva estava diminuindo. Eu olhei e vi um grupo de uns 6 ou 7 moleques correndo em nossa direção. E uma delas falou, olha moço, vão nos assaltar. Então eu gritei, corre! E corremos os 3. Os caras começaram a correr atrás da gente, a nos ofender,
falarem palavrões. Eu não entendia. Eram 16 horas. Estava à noite. As luzes da rua acenderam. Estava uma menina do meu lado segurando no braço e uma outra menina no outro. Nós corríamos. Viramos uma rua e do nada, os cachorros apareceram mais uma vez. Uma delas chorava, a outra pedia calma. Eu estava em pânico. E sentimos os moleques nos agarrando, tanto eu quanto as meninas. Elas tentavam fugir deles, caíam, eu levantava uma delas, de repente eu caía, e do nada veio um clarão, e aquela gritaria. Então eu ouvi, eu estava de olhos fechados, desesperado. Eu ouvi a voz mais doce do mundo. Calma, tio, são os monstros, é só brincadeira. Eu estava em choque, com o corpo encurvado, com as mãos apoiadas no joelho, e eu perguntava como? O que houve? Como eu vim parar aqui? E minha namorada, me sentando no banco, me ajudando, me acalmando, me dando água. Eu estava zonzo. Então ela falou: amor, você se assustou lá dentro. Você ficou desesperado. Você começou a gritar, a gritar. Se eu soubesse que você tinha medo, eu não tinha insistido para andar nesse brinquedo. Eu olhei e vi os monstros adentrarem ao castelo e fecharem a imensa porta. Olhei e vi minha sobrinha com a capa de chuva, a minha namorada com a capa de chuva. Eu estava com a capa de chuva. Tive naquele momento uma dor de cabeça terrível e fui levado por um segurança até uma unidade de emergência. E ouvi a minha namorada explicar que eu tive um surto, como se fosse um surto psicótico dentro do castelo, que eu estava com medo, eu comecei a gritar. Fiquei sabendo que a excursão atrasou. Elas chegaram ao parque às 13 horas. Eu já estava esperando as duas no estacionamento. Eu até hoje não sei o que aconteceu. Eu simplesmente não lembro de nada referente a chegar ao parque, ao chegar ao Play Center. E o pior, eu não lembro de nada, de ter andado em todos os brinquedos durante o dia. Pois o surto que eu tive dentro do castelo ocorreu às 19 horas, daquele 8 de setembro do ano de 2000. E o dia mais inesquecível da minha vida é o dia que eu não me lembro de absolutamente nada. Obrigado.